Graças a Deus, pessoal, voltamos para a segunda parte do tema que a gente está falando hoje, né? Tema interessante que os evangélicos vão gostar muito desse tema, tá? Que fala sobre a projeção da consciência. O que é isso, pessoal? O que é a projeção da consciência, né? Precisa saber o que é consciência, né? Porque vocês sabem o que é consciência? É o seu, a sua essência, o seu espírito, né? Então, a projeção é a projeção dessa consciência para fora do corpo físico. Por quê, pessoal? Por que, que é para fora? Porque você não é o corpo físico. Você é essa consciência, tá? Foi o que a gente viu lá na primeira parte, né, pessoal? Então, o tema que a gente está falando é isso. O que é a projeção da consciência? E aí eu coloquei a pergunta, e por que é importante saber, né, sobre a experiência fora do corpo? O que é importante a gente saber sobre essa experiência fora do corpo? A gente viu que essa projeção é falado em várias tradições espirituais, que eles descrevem como um fenômeno paranormal e que a pessoa se manifesta fora do seu corpo físico. Também é conhecida como projeção astral ou experiência fora do corpo. Então a gente viu isso na primeira parte. A gente viu também que o que acontece durante a projeção, durante, né? O que é que acontece que as pessoas relatam? Ele falou que as pessoas relatam que a pessoa se percebe lúcida e consciente fora do seu corpo físico. Então, ela tem a lucidez, mas ela não está no corpo físico. Então, foi o que eu senti, tá? Quando eu estava fora do corpo físico, eu pensei, nossa, eu tô vendo as coisas aqui, eu não tô morto, tá? Então, isso traz uma chave, como é, um despertar de consciência, uma chave para você perceber que você não pensa só quando está no corpo. É o que muitas pessoas pensam, tá? Ela pensa, se ela não estiver usando o cérebro, ela não pensa. Foi por isso que eu já gravei um vídeo aqui, o que significa o campo mental. Então, a mente não tem nada a ver com o cérebro. A mente usa o cérebro enquanto a gente está encarnado. Mas se não tiver aqui no corpo, ele vai continuar, você vai continuar pensando, vai continuar raciocinando. Ah, o que é isso? Você vai olhar as coisas no mundo espiritual, você vai continuar pensando do mesmo jeito. Tá, pessoal? Então, tem muitas pessoas que percebem isso. Nossa, eu estou fora do corpo e estou pensando. É isso, tá, pessoal? Ela tá lúcida, ela tá com a percepção lúcida lá fora. Aí outra que acontece é, pode visualizar seu corpo físico adormecido. Então ela pode ver como aconteceu de eu ver o meu corpo, tá? E além de eu ver meu corpo físico, eu vi meu corpo astral, aquele parecendo uma névoa transparente, tinha assim uma energia assim no meu corpo, meu braço, minha perna, tá? Foi tão rápido, tá, pessoal? Quando eu vi isso, eu tomei um susto, voltei logo pro corpo físico. Aí eu quero meu corpo físico, eu quero meu corpo físico, eu quero voltar para ele. Tá, pessoal? Então, foi isso que aconteceu. Aí ele disse: pode manter contato com as outras pessoas que também estão fora do corpo ou que já não estão mais no corpo físico. Então, aquelas pessoas que não já estão falecidas, já estão mortas, não voltam mais. Mas você pode ter contato com essas pessoas, tá? Porque ela está no mundo espiritual, pessoal. Essas pessoas, você pode encontrar ela no mundo espiritual. Aí o que, é que a gente viu na primeira parte? O que se pode aprender com a projeção da consciência? Ele disse,
A vivência lúcida em outra dimensão pode aumentar o conhecimento sobre quem somos e de onde viemos e para onde vamos. Então, vai aumentar esse conhecimento, você vai ver que você não é só esse corpinho aqui físico, você vai ver que tem outras realidades extrafísicas, tá? Você vai perceber essas coisas, tá, pessoal? Então, isso traz uma compreensão, um conhecimento maior, essa experiência. É a minha pergunta que eu coloquei aqui. E por que é importante saber que temos experiência? Por que é importante? Por causa disso. A gente vai ter um conhecimento sobre quem é a gente, da onde a gente veio e para onde a gente vai. É isso, por isso que é importante a gente saber sobre essa experiência fora do corpo. É importante a gente ter uma experiência dessa. Tá? O que é que a gente viu na primeira parte? Ele diz que seres humanos possuem corpo físico e um corpo espiritual. Por isso que ele fala que a projeção astral nada mais é do que a saída do seu corpo físico por determinado tempo em seu corpo espiritual. Tá? Ele fala que esse ato pode ser praticado com estudo e técnica ou pode ser ou pode ocorrer acidentalmente durante o sono de forma natural. Então, acontecem as duas coisas, tá, pessoal? Tem pessoas que têm naturalmente, tá? Ela sai lúcida, ela nem precisa de técnica, de concentração, ela não precisa, porque ela parece que a genética dela, a conceito energético dela já é solto, ela sai e ela sai lúcida. Tem outras pessoas não, precisa se dedicar, alimentação, relaxamento, trabalhar a emoção, o pensamento, trabalhar a espiritualidade. Ela precisa de tudo isso, tá? Aí ele fala, essa experiência pode ser realizada por qualquer pessoa por meio do sono, via meditação profunda, relaxamento, involuntariamente durante a saída do corpo pode acontecer a paralisia do sono. Então, é o que eu falei, né, que aconteceu comigo aí, eu fiquei sem mexer meu corpo, aí pronto. Aí os evangélicos, pessoal, pensa que isso, tem muitos evangélicos que experimentaram isso, tá? Essa paralisia, ele acha que é o demônio, aí, às vezes quando aparece um espírito ali, aí ele diz, foi o espírito que me paralisou. Não, aconteceu porque você estava tendo uma saída do corpo e aconteceu. Ia acontecer do espírito. Você vê o espírito se aproximando. Entende? Porque às vezes o espírito já estava ali do seu lado, só que você não via. Né? Porque você tinha que abrir os olhos espirituais para ver. Aí quando você teve essa paralisia, você teve começou a abrir os olhos espirituais, aí você vê o espírito se aproximando. Tem muitos evangélicos que pensam que essa paralisia é coisa do demônio, tá? Porque não estuda sobre isso. Aí ele fala, a projeção da consciência é uma experiência tipicamente subjetiva. Então, é subjetiva da nossa consciência. Então, a experiência que eu tive, outras pessoas podem se identificar, mas a experiência dela foi diferente da minha. Cada pessoa está tendo a sua experiência, pessoal. É subjetiva, tá? É descrita muitas vezes como uma sensação corporal de que está flutuando como um balão. Então, muitos já descreveram. Eu também já percebi que eu flutuava também. Tá? Então, a maioria descreveram que quando ela teve a projeção ela estava flutuando como um balão. E outras falaram que, em alguns casos, relato pode estar vendo o próprio corpo físico. Então, eu vi, tem outras pessoas, mas tem outras pessoas que não vê. Às vezes ela já está voando em algum lugar, ela aparece em algum lugar. Tem projeção que é assim.
Mas tem outras pessoas não, que às vezes ela sai do corpo flutuando, vê o corpo físico dela. Nossa, essa projeção é pancada, tá, pessoal? Você tem que ter estômago, tá? Aí ele fala, quando o metabolismo, então ele vai falar o que é que acontece no físico, né? E no espiritual ele disse, quando o metabolismo, então, nosso físico, né? E as ondas cerebrais diminui durante o sono, então, por isso que às vezes as pessoas só saem mais durante o sono. Ou então se acontecer um EQM, tá? O coração dela parar, ela deixar de respirar, alguma coisa, para o espírito dela sair do corpo. Mas a maioria, todo mundo é assim, diminui, né, no sono, as ondas diminui, o laço energético que está prendendo o corpo astral ao corpo físico, ele se solta. Então, quando você relaxa, você vai dormindo, vai cair naquele sono profundo assim, ó. Ai, que sono gostoso. Aí sua consciência, seu espírito começa a deixar o corpo. Aí você começa a dar uma moleza, aí você cai naquele sono. Quando vê, o seu corpo astral está solto do corpo, né? Então a pessoa será projetada para fora do corpo. Então, é nesse momento que você sai e nem percebe, tá? A não ser que você saia lúcido, né? Aí você percebe, você vê saindo do corpo, flutuando. Tem pessoas que têm essa experiência, tá, pessoal? Aí ele fala, a depender do estado de lucidez, o relato como sonho lúcido, né? Muitos relatam como um sonho lúcido, ou uma experiência extracorpórea totalmente lúcida. Ou então uma experiência que ele está totalmente lúcido. Nossa, eu vi, era real. Era real, então ele acredita que aquilo é real. E é real, tá? É real para sua consciência. Aí ele fala, durante a projeção propriamente dita, o laço entre o corpo astral e o corpo físico é mantido pelo chamado cordão de prata. Então, a Bíblia fala sobre esse cordão de prata, né? Que é um laço energético que prende o seu corpo astral ao seu corpo físico. Porque qualquer coisa lá que você se assustar, você volta. O corpo físico chama você, esse tração energética chama você. Volte para cá. Volte para o corpo físico. Tá? Então, mas quando ele fala, se esse cordão de prata se romper, é declarado a morte biológica. Então, é declarado a morte do seu corpo físico. Ele morreu, vamos enterrar. Oh, meu Deus, morreu. Tá, pessoal? É quando parte esse cordão de prata. Mas esse cordão de prata só parte quando é chegada a sua hora, tá? Não tem o que fazer, tá, pessoal? Quando partiu esse cordão de prata, é que foi decretado ali, Deus, a espiritualidade, o seu espírito vai ser recolhido para o mundo espiritual, tá? E o corpo físico vai fazer o quê? As pessoas vão cavar 7 palmos e jogar ele lá. E começar a chorar, oh, fulano já foi. É assim que acontece, tá, pessoal? Aí o que é que a gente viu? A projeção da consciência pode ser consciente, pode ser semiconsciente ou pode ser inconsciente. Então, a maioria, tá? Chega meu óculos aqui, ó, tá saindo, ó, tá querendo se projetar meu óculos, tá vendo, pessoal? Então, a maioria, pessoal, das pessoas normais, tá? A maioria das pessoas normais aí, que se acham normais, né? Vamos colocar assim, que ela se acha normal, a maioria está saindo, a consciência dela está saindo do corpo inconsciente. Então, essa terceira aqui, a maioria. Algumas estão saindo semiconsciente, então
tá vendo alguma coisa, e outras bem pequenas mesmo, a parcela bem pequena das pessoas estão saindo consciente, tá, pessoal? É bem difícil, tá? Mas tá saindo aí consciente. Você vê que a maioria eu saio do meu corpo inconsciente ou semiconsciente, né? Aquela vez que eu contei aqui que eu saí bastante consciente, que eu vi meu corpo astral, meu corpo espiritual, né? Foi aquele dia. As outras eu tô tendo semiconsciente, às vezes eu tô inconsciente, não tô lembrando de nada, tá? Porque a maioria por causa, porque o que, pessoal? É alimentação, é preocupação. Você tem que trabalhar energeticamente, seu emocional, seu mental, seu espiritual. Você tem que estar bem, tá, pessoal? Quando você está assim bem, a frequência boa, você sai do corpo, você sai lúcido. É difícil a gente manter um equilíbrio aqui, tá? E é por isso que a Matrix sabe disso. Ele vai, ó, furnigando você para que você não tenha essa experiência, para você não descobrir que existem outras realidades espirituais, tá? Você ficar sendo enganado aqui, tá? E tem muitas pessoas assim, acreditam nisso, tá? Não, só existe isso aqui. Acabou isso aqui, não existe mais nada. A gente tem que entender, né, pessoal? Tem que entender o tipo das pessoas. Aí ele fala tipos de projeções. Existe tipo que a sua consciência é projetada para fora. Então, existe esses. Quais são esses tipos? Ele fala projeção em tempo real. O que é isso, pessoal? Ele fala que é quando o projetor se projeta para fora do corpo físico e sai em um plano mais próximo ao plano físico, vivenciando tudo ao seu redor. Então, tem muitas pessoas, né? Eu já saí também nesse plano físico. Eu saí aqui na minha casa. Mas quando eu saí, era um plano tão próximo aqui que a minha casa era diferente. Eu saí aqui no mundo espiritual, era um pouco diferente. Mas eu saí próximo aqui à minha casa, eu vi a porta ali, eu fiquei olhando assim, sabe? Então, essa é a projeção em tempo real, que ele sai aqui nessa realidade. Ele vê o que as pessoas estão fazendo. É por isso que tem muitas pessoas que têm projeção e dizem, olha, eu fui na sua casa lá e você estava fazendo isso e isso. Aí a pessoa toma um susto. Pô, como é que você sabe disso? Eu estava aqui sozinho, como é que você sabe disso? Por quê? Ele saiu, ele foi lá na casa da pessoa, astralmente, ele foi no astral, na casa da pessoa, e ela viu a pessoa lá. E viu a pessoa falando e disse, você estava com a roupa tal, você estava fazendo isso, eu vi que você estava fazendo isso. Aí o cara toma um susto. Nossa, como é que ele sabe disso? Então, tem uma passagem na Bíblia que eu vou mostrar que foi, como é? Eliseu, ele fez uma projeção dessa em tempo real para olhar os soldados lá do inimigo, o que ele estava fazendo, qual era a trama dele. E aí ele olhava lá e vinha e contava o rei, olha, não desça pelaquela cidade não, que eles vão estar lá preparando uma emboscada para você. Aí o rei sabia e não ia, soldado não ia para o outro lado. Aí o rei disse, como é que esse cara ficou sabendo? Ele fazia essa projeção aqui em tempo real, Eliseu, tá? Para escapar do inimigo, tá? Você vê, a Bíblia tá falando, pessoal. Então, Eliseu fez essa projeção em tempo real, que é você sair do corpo físico, né? Seu corpo astral, para o plano mais próximo aqui. Você sai nessa realidade mesmo, mais próximo do plano físico, vivenciando tudo ao seu redor. Então, você vai ver tudo que as pessoas estão fazendo.
tá? O que mais, pessoal? Ele fala, projeção involuntária. Então, o que é essa projeção involuntária? Eu acho que é essa todo mundo está fazendo, tá? Essa projeção da consciência, que é o quê? Ocorre com a maioria das pessoas que acordaria dentro de um sonho sem a sua própria vontade. Então, essa maioria está acontecendo, tá? Que ela acorda dentro de um sonho, aí ela vê lá e ela não entende o que é. Então, essa é involuntária, essa projeção, tá? O que mais, pessoal? As pessoas aqui, a maioria, estão tendo aqui essa projeção involuntária. Ela acorda dentro do sonho, aí ela diz, relata, eu sonhei com isso. Ela não sabe que aquilo é uma projeção da consciência. Ela vai contar como um sonho, tá? Mas tá tudo certo, tá? Ela contando é bom, tá? Então, ela conta assim, porque ela lembra de algumas partes. Eu lembro assim, que eu estava em um lugar, eu desci a ladeira, desci embolando, né? Ela vai contando, tá? Aí ele fala, outra experiência de quase morte. Então, EQM, né? É a dita EQM. Então, às vezes sua consciência é projetada para fora do corpo quando acontece alguma coisa com seu corpo. Então, o que é que ele fala que é essa EQM? Ele diz, seria uma experiência ocorrida quando devido a uma doença grave, um acidente, a pessoa sofre o chamado estado de quase morte. O coração e todos os seus sinais vitais, como ondas cerebrais, detectada por aparelho, pararia e a morte clínica do paciente estaria atestada pelo médico. Então, é aquele momento que eita, o cara parou o coração, cérebro não foi. Então, morte cerebral, morte. Aí a pessoa é detectada ali pelo médico, o médico diz, eita, o aparelho é uma morte clínica. Então, a morte clínica é a morte que o físico não responde. Por que não responde? Porque a consciência não está mais ali. Por isso, pessoas que estão em coma, tá, pessoal? Está em coma e entra em coma, a consciência dela não está mais ali, tá? Está no mundo espiritual. Pode voltar? Pode. Por isso que tem muitas pessoas que entraram em coma, passou alguns dias, tá? Às vezes até meses, tá? E depois ela voltou do coma. Quem que voltou? Quem é? A consciência dela. Então, quando a consciência volta, o corpo começa a mexer. Enquanto a pessoa, a consciência não está ali, o corpo não mexe. Mas o que? Se tem sinais vitais ainda, tá lá o cara na máquina ainda, tá lá entubado lá, é o quê? Que ainda o cordão de prata não partiu. A consciência está fora do corpo, tá? Mas a pessoa não está no corpo, está fora do corpo, mas ela não morreu ainda. Por quê? Não partiu o cordão de prata. Então, ela só entrou em coma ali. Tu tá ali, tá? E tá esperando, o médico tá esperando. Olha, vamos esperar aí. Estamos dando os remédios aí, tá? Vamos esperar para ver se ela volta. Quem volta? Eles mesmo, os médicos mesmo falam para ver se ela volta. Quem volta? Eles falam a vida, né? Então, porque a vida da gente está na consciência. Então, para ver se a consciência volta para o corpo, porque é ela que movimenta. Se ela não ficar no corpo, ela não tem movimento, tá? Porque é ela que pensa, é ela que se movimenta, é a consciência. Então, essa experiência de quase morte é também um tipo de projeção. Então, existem esses três tipos de projeção: projeção em tempo real, projeção involuntária e projeção de experiência de quase morte. Alguma dessa aqui você já teve, tá, pessoal? Se você não teve a projeção lúcida do corpo,
você tá tendo aqui essas involuntárias, que às vezes está tendo algum sonho, tá? Ou então você saiu a sua consciência numa experiência de quase morte. Tá certo, pessoal? Então, agora, pessoal, chegou a parte da Bíblia. Será que a Bíblia fala sobre essa projeção da consciência? Então, o que é que a gente viu que é essa projeção? É chamado de projeção astral ou experiência fora do corpo, né? Então, será que a Bíblia relata que teve pessoas na Bíblia que saíram fora do corpo ou não? Ou ficaram só no corpo? Cristo saiu do corpo também? Ou ele ficou no corpo? Entende, pessoal? Os meus amigos evangélicos, eles precisam entender isso, tá? Estudar, tá? Esse tipo de coisa, eu sei que muitos não vão aderir isso, tá? Mas está na Bíblia. Vamos ler aqui, tá? Para eles ficarem cientes de que está na Bíblia. Então, 2 Coríntios 12, versículo 1 até o 4. Vamos ler aqui, pessoal. É necessário que eu continue a gloriar-me, ainda que não ganhe nada com isso. Passarei a referir-me a visões e às revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Então, essa primeira parte, o que é que o apóstolo Paulo fala? Foi ele, tá? Ele não queria se gloriar com essa experiência, tá? Então ele está falando isso, por isso que ele diz, eu não quero me gloriar. Mas aí eu digo, eu conheço um homem em Cristo, né, que estava em conexão com Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Terceiro céu, tá? Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Então, ele tirou o corpo baixo. Eu não sei como é que foi isso. Deus o sabe. Sei que o homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis que ao homem não é permitido falar. Então, é uma experiência fora do corpo, tá? Que o camarada foi ao paraíso e voltou para contar isso, que Paulo, tá? Foi uma experiência fora do corpo. Ele não quis dizer isso entre linhas, mas ele está dizendo, tá? Está dizendo que ele teve essa experiência e viu coisas nesse terceiro céu que ele viu, né? Foi arrebatado, porque ele tem que ser arrebatado, arrebatou em espírito. Tá? Ele foi para outra dimensão em espírito. E voltou para contar sobre essas coisas, tá? Só a contar a experiência, não do que viu, porque o que ele viu até não houve encontrar palavra para dizer o que ele viu, tá? Aí outro que teve também experiência, Apocalipse 1, versículo 9 e 10. Vamos ler aqui, pessoal. Entende? É isso que eu falo. Tem experiência da Bíblia falando das pessoas que tiveram, tá? Eu, João, que também sou servo, sou vosso irmão e companheiro nas aflições e no reino e a paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimo. Então, João estava lá na ilha chamada Pátimo, por causa da aflição do reino de Deus que ele estava falando, né? Ele fugiu para lá, ficou preso lá, né? Aí ele fala, pois por causa da palavra de Deus. Então, ele estava lá por causa da palavra de Deus. Prenderam ele lá, jogaram ele lá, deixaram ele lá na ilha de Pátimo. Para ver se ele morre lá. Vai morrer aí, logo. Tá. Foi isso que fizeram com João, pessoal. Nossa, um apóstolo de Cristo, de Deus, né? Aí ele fala, por causa da palavra de Deus,
e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então ele está falando, eu fui arrebatado em espírito. Então, em espírito, então, o espírito dele saiu, foi tirado do corpo. Agora, como é que os evangélicos dizem que não existe saída do corpo, pessoal? A projeção da consciência, então eles saíram do corpo. Foi tanto que ele viu as coisas que ele viu e escreveu aí o livro que hoje todo mundo quebra a cabeça aí, quebra o cabeção aí, que é Apocalipse. Não é isso? Ele escreveu porque ele viu as coisas que ele escreveu. E quem está no espírito que João estava vai entender o que está escrito em Apocalipse. Quem não tiver o espírito não vai entender, vai ficar aí igual muitos líderes de vários estão quebrando a cabeça aí com Apocalipse. Até hoje, tá? Então, ele diz, eu, João, né, fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Nossa, você sai do corpo, pessoal, aí vai pro mundo lá espiritual, aí quando você vê por detrás de você, você vê uma voz de trombeta, pessoal. Nossa, deve ser uma experiência marcante, né? Na vida de João, a experiência da consciência dele, né? Nossa, eu não sei como é que eu seria ter uma experiência dessa. Na hora que você sai do corpo, a voz assim, falar com você, tá? É marcante, tá, pessoal? A pessoa não esquece nunca. Então, ele viu essa voz que era Cristo falando com ele. Uma voz de muitas águas. Quando ele viu um ser todo glorificado, o filho do homem, ele declara como filho do homem. Né? No mês dos cartiçais, ele viu Cristo totalmente diferente, tá? Do que ele tinha conhecido aqui nessa realidade física, né? Nossa, a experiência é muito boa. Então, como é que não existe, pessoal, saída do corpo? Entende? Eu estou falando de projeção da consciência. É o espírito sair do corpo, tá? E os evangélicos não querem acreditar nisso, tá? Aí, o que mais? Ezequiel 3, versículo 14, capítulo 3, versículo 14. Então, o Espírito elevou-me e tirou-me de lá, do corpo, com o meu espírito cheio de amargura e ira, com a forte mão do Senhor sobre mim. Então, o Espírito tirou ele do corpo, tá? Saia do corpo, para mostrar as coisas que tinha lá para Ezequiel. Então, levou ele em espírito no lugar e mostrou as coisas. Então, tirou ele do corpo, ele saiu lúcido para o mundo espiritual. Tá? É isso, pessoal. Agora, como é que não tem? Você entende? Vocês não estão sabendo ler. Vocês não estão sabendo ler, ou os pastores, as pessoas estão escondendo isso de você. Tá? Aí, o que mais, pessoal? Atos 8:39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe rapidamente. O eunuco não viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Então, aqui esse arrebatamento, pessoal, foi tipo uma translatação, tá? Porque Filipe, que batizou eunuco, quando ele batizou, saiu da água o Espírito de Deus e arrebatou ele para outra cidade. Ele apareceu na cidade de Esoto. Um arrebatamento de Filipe aconteceu. Então, foi transladado, tá? Como é que pode acontecer isso, né? Por exemplo, eu estou aqui falando, aí no instante eu apareço lá na Feira de Santana, ou então apareço em outro estado, apareço lá em São Paulo. Foi o que aconteceu. Então, pessoal, você vê que tem vários tipos de
arrebatamento, projeção da consciência. E os evangélicos não acreditam nisso? Como assim, pessoal? Então vamos deixar a Bíblia de lado. Vamos deixar esse relato aqui de lado. Se a gente não vai acreditar nisso. O que mais, pessoal? Vamos ler. 2 Reis 6, versículo 8 ao 17. Vamos ler aqui porque é uma história para você entender a história, tá? Quando o rei da Síria estava em guerra contra Israel, consultava os seus oficiais e dizia: posicionaremos nossas tropas em tal lugar. Onde, imediato, o homem de Deus advertia o rei de Israel. Então, naquele tempo, Israel estava tendo guerra com o rei da Síria, né? E aí o rei da Síria falava o plano que ia fazer: vamos esperar eles aqui, quando eles passarem, a gente pega ele na tocaia. É tipo a tocaia, né? Ficar de posição. Quando eles passarem aqui, a gente pega ele e mata todo mundo. Mas só que o rei de Israel era avisado pelo homem de Deus, que era Eliseu. Você vai ver aqui. Ele falava: não se aproxime de tal lugar, pois o sírio planeja posicionar sua tropa ali. E o rei de Israel mandava o aviso para o lugar indicado pelo homem de Deus. Várias vezes ele advertiu o rei de que ficasse alerta naquele lugar. Furioso com a situação, o rei dos sírios, né? Lá da Síria, né? O rei dos sírios, não é brincadeira, o rei dos sírios reagiu aos seus oficiais e perguntou: qual de vocês anda informando o rei de Israel sobre meu plano? Aí um gritou: meu senhor rei, não somos nós, respondeu um dos oficiais. Ele disse: respondeu um dos oficiais: é Eliseu, o profeta de Israel. Revela ao rei de Israel até as palavras que o Senhor diz em seu aposento, onde o rei diz a sua palavra em seu aposento. Então ele fala: o rei ordenou, vão e descubra onde ele está. Então, até a palavra que o rei estava lá no aposento dele, já estava lá com a mulher dele deitada, conversando: eu vou pegar agora a tropa de Israel naquela cidade lá. E como é que Eliseu sabia disso? Que até lá no aposento dele, ele estava vendo a conversa do rei. Ele fazia essa projeção que eu falei lá, que era a projeção em tempo real. Ele saía na realidade aqui, ia até a casa do rei dos sírios, né? Ia lá e via o que ele estava tramando. Aí o espírito de Eliseu via que ele estava tramando, aí quando Eliseu voltava e contava para o rei de Israel: não desça por ali, pelaquela cidade que eles estão tramando pegarem você ali. Então, era a projeção que Eliseu fazia em tempo real. Até no aposento lá, o rei estava tramando lá, estava lá com as mulheres deles, né? Lá cheio de mulheres, ele estava lá e estava pensando lá: eu vou pegar Israel naquela curva ali. E aí Eliseu via e contava para o rei de Israel: não vá por ali. O rei de Israel obedecia ao profeta. E ele não ia e não era atingido. Tá? Então, o profeta Eliseu fazia isso, pessoal. Aí ele fala: respondeu um dos oficiais: é o profeta de Israel. Eliseu, o profeta revelou o rei de Israel até as palavras que o Senhor dizia em seu aposento. O rei ordenou: vá e descubra onde ele está.
para que eu mande capturá-lo. Então lhe informaram que Eliseu estava em Dotã. Dotã, a cidade, né, perto lá da Síria, né? Então ele está lá naquela cidade lá em Dotã. Então vá lá, pegue ele. O rei da Síria vá lá e pegue ele. Então, o que é que aconteceu? Assim, certa noite, o rei da Síria mandou um grande exército com muitos carros de guerra e cavalo para cercar a cidade de Dotã, né? Dotã cercou a cidade. Na manhã seguinte, o servo do homem de Deus, de Eliseu, né? Que andava com ele, se levantou bem cedo. Ao sair, viu que havia soldado, cavalo e carro de guerra por toda parte. Aí o que é que o servo de Eliseu fez? Ai, meu Senhor, o que faremos? Vamos morrer agora. Ai, meu Deus, agora que não tem mais saída. Tá cheio de homem do exército. Vai matar a gente. O que é que Eliseu falou? Calma, rapaz. É maior que está com a gente do que está com ele. Então, o que é que Eliseu fez? Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja o que está com a gente. Quando abriu os olhos do moço, o que é que viu? Viu anjos de fogo com espada de fogo, né? Carro de fogo ao redor de Eliseu, na montanha. Aí o jovem, ai meu Deus, era uma guerra, então. Ele estava lá no mundo espiritual, estavam os anjos com espada de fogo, carro de fogo lá, ao redor dele, para não tocar em Eliseu. Então, não tenha medo, maior que está com a gente do que está com ele. Eliseu falou pro jovem moço. O jovem, ai meu Deus, tá cheio de exército, a gente vai morrer. É normal, tá, pessoal? Uma pessoa que não tem assim, a experiência que Eliseu estava tendo, né? Saída do corpo, visão do mundo espiritual, ela tem medo, é normal, tá? Então foi o jovem. Então o que é que Eliseu fez? Orou a Deus, abre os olhos do moço, Deus. Por favor, abra para que ele veja, porque ele está com medo, ele está com terror aqui. Não é fácil, tá? Então aconteceu isso. Então, pessoal, houve ali o quê? Você vê que tanto Eliseu tinha a capacidade de projeção da consciência, viu o que o rei estava tramando no aposento dele, como ele tinha a visão espiritual. Ele estava vendo que os anjos, os cavaleiros de fogo, estavam ali com a espada ali para proteger ele. E o moço não estava vendo. Entende, pessoal? O que é que isso quer dizer? Clarividência, né? E projeção em tempo real da consciência, que ele foi ver o que o outro rei estava tramando contra o rei de Israel. Tá? Eu tive que ler essa história toda aqui, tá, pessoal? Para vocês perceberem, na mesma situação aqui, tanto a clarividência, que é abrir a visão espiritual, como a projeção em tempo real que Eliseu fazia para descobrir o que o rei dos sírios, né? O rei das Sírias, estava tramando contra Israel. Agora, tira essa história da Bíblia, então, tá? Se vocês que é evangélico não acreditar na visão espiritual e não acreditar na projeção em tempo real. Tire da Bíblia, tá? Porque tá aqui. É uma prova de que a projeção da consciência acontece, tá? E os homens de Deus, tá? Eles experimentaram esse tipo de saída do corpo, tá? Para ver o mundo espiritual, tinha visão do mundo espiritual, tá? Cristo mesmo teve na hora que ele foi no umbral, ele foi no Hades falar, pregar o evangelho lá para aquelas pessoas. Entende, pessoal?
Ele saiu com um corpo espiritual. Quando ele ressuscitou, que ele ressuscitou com um corpo físico glorificado, um corpo já glorificado, tá? Tá certo, pessoal? Então, agradecer a vocês, tá? Eu espero que, nossa, opa, aí já tem eu só fiz uma leitura, por isso que eu não coloquei mais versículo, porque não ia dar tempo, né, pessoal? A gente terminar, mas eu espero que vocês compreendam sobre essa projeção da consciência. O que está acontecendo, tá, pessoal? Agora só que você está saindo inconscientemente, involuntariamente, tá? Às vezes até lembra como um sonho, tá? Mas está acontecendo. Sua consciência está sendo projetada para fora. E é quando você dorme, tá? Ela vai ser definitivamente no mundo quando você partir o cordão de prata, tá? É aí é que, eita, morreu aí. Morreu aí. Pode levar. Tá certo, pessoal? Agradecer a vocês. Nossa, eu tava olhando agora aqui o canal lá, tá? Muitas pessoas comentando aí o vídeo que eu gravei ontem, né? Qual foi o vídeo que a gente gravou ontem, pessoal? Lembra qual o vídeo foi? O que é a leveza do ser, tá? Muitos aí agradecendo que essa informação, que ele não sabia o que era essa leveza do ser, tá? E ficaram sabendo. Eu acho que eu também nunca vi um vídeo falando sobre isso, tá? Eu acho que esse é o primeiro vídeo aqui, então é por isso que as pessoas ficaram curiosas em saber. E agradecer a você essa visualização, tá? Eu vi aí que foi grande, tá? Obrigado, tá, pessoal? O outro vídeo também que foi grande aí foi o... Qual foi o vídeo que eu gravei, pessoal? Antes desse, foi... Qual foi mesmo? Foi o ego humano, né? O ego humano, eu gravei também desilusão da consciência, né? E gravei também outro aí, foi o amor espiritual. Nossa, teve muita visualização, tá? Agradecer a vocês aí, tá, pessoal? E pessoas também que contribuíram aí no meu Pix aí pro canal, tá? Obrigado aí, tá, pessoal? Isso ajuda bastante a gente continuar aqui nosso serviço à espiritualidade, tá? Obrigado. Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!